Bom dia, Lúcia. Bom dia, Ricardo. Para já tenho um grande prazer em receber você aqui, obviamente, em falar da sua literatura, falar da sua escrita. Eu queria só começar por apresentar a Lúcia, uma vez que falar um pouco brevemente dos seus livros e pronto, começar por mencionar o livro A Secretária de Borges, que recebeu o Prémio Sesc de Literatura de 2005 e que foi editado no ano seguinte, em 2006, também parte desse prémio. O conto, não diria principal, mas o conto que dá o título ao volume foi traduzido em múltiplas línguas, não é? Em árabe, Árabe, russo, búlgaro. búlgaro, É. espanhol, e foi também traduzido em inglês para Words Without Borders e fez parte da antologia de The Best of the First 10 Years, da Words Without Borders, uma revista importantíssima aqui nos Estados Unidos. Outros livros da Lúcia, um outro livro de contos também, o livro Linha de Sombra, publicado pouco depois, publicado em 2008, sim, Exato. em 2008. A Lúcia também escreve romance, e um deles é o livro O Amor Acontece, um romance em Veneza. E finalmente o romance mais recente, o livro mais recente, O Regresso, a Última Viagem de Rimbaud. E falaremos um pouco mais deste livro daqui a pouco. Mas para já eu gostava de começar por fazer uma leitura de uma citação aqui do seu A Secretária de Borges, que dizia, conhecia cada livro por seu cheiro, suas dobras, seu peso. Não precisava ler o título do volume para reconhecer o turbilhão da comédia de Dante, conhecida como divina, mas muito mais comovente em sua humanidade. Segurava-a reverente, e meus nervos sentiam a excitação dos impulsos que a haviam criado, as decepções, as crenças, as humilhações e as pequenas vinganças que libertavam o seu autor para a beleza, a perfeição. Percebia o quanto de superstição a premiava e imaginava a figura sisuda de Dante como um maníaco obsessivo, saindo em suas caminhadas e dobrando sempre à direita para evitar a assustadora sinistra e sua possibilidade do mal. Quando roçava nos volumes empoeirados de Proust, já o ar me faltava e sentia-me ofuscado com a luminosa sonoridade de suas palavras, reverberando nos vitrais de uma catedral. E, se passava próximo ao Quixote, sentia-me atraído pelo calor da sua fantasia e sempre me achegava para sentir o odor do bom vinho barato das tascas e escutar um pouco da música dedilhada nas guitarras e das risadas sacudidas do povo. Não é? Então, uma pergunta que eu gostava de fazer à Lúcia é, nós vemos aqui esta relação de Borges ficcional, mas esta relação de Borges com a biblioteca e com os livros, portanto eu gostava de começar por perguntar à Lúcia qual é a sua relação com os livros e, e com clássicos, tais como estes, ou com os próprios clássicos de Borges também. Olha, vou fazer uma coisa pessoal, que tem que ser pessoal, claro, uma entrevista assim é para saber coisas próprias minhas. E eu acho que o fato de eu ser uma filha única, não ter assim muita possibilidade de sair para brincar, vivendo numa cidade, você não tem parques, não tem aquela coisa de brincar lá fora. Os meus companheiros sempre foram os livros, então eu sempre fui uma leitora e sempre gostei muito de ler e tive a sorte de viver numa família, de ter nascido numa família que era uma família de leitores. Então eu tinha uma grande biblioteca disponível na minha casa e a possibilidade de pegar todos os livros. E pegava sem uma orientação, era uma coisa assim que era pelo meu desejo, pela minha capacidade de leitura também, que claro que vai se modificando com o tempo. De vez em quando tinha um que dizia, você ainda não leu esse livro? Leia, você vai gostar. E eu lia, às vezes gostava, outras vezes não gostava, mas conhecia praticamente todos os grandes clássicos, todos do que tinha disponível na minha casa, tudo eu li. E foram os meus grandes companheiros. Eu costumo dizer que eu tenho duas paixões na vida. Uma já se foi, que foi o meu marido, o Guilherme, e a outra é a literatura, que sempre foi, assim, a minha companhia, a minha amizade, a minha salvação, o meu interesse, o meu prazer.
e a minha história, né? Eu vivo por escrito, digamos assim, e lendo. Então, de certa forma, também não vou dizer que você está projetando em Borges, mas este contacto que este escritor evidentemente cego, não é? Borges, que tinha táctil, olfativo, esse contacto com os livros também era um pouco o seu? Ou... Sem dúvida, porque, por exemplo, o Quixote, Sim. mas o Quixote, que a gente diz em português, era um livro que tinha as mais lindas ilustrações da minha casa, tinha as ilustrações de Gustave Doré. Então, eu amava aquele livro, não só pelo que estava escrito, que a primeira vez que eu li não entendi nada, eu li, achei engraçado algumas coisas, outras não entendi, mas eu lia e as ilustrações iam me acompanhando e eu vivia, eu mergulhava naquelas ilustrações. Então, é uma relação tátil, uma relação amorosa, uma relação de prazer mesmo, sempre. Prazer visual, prazer, é aquela coisa do Proust sobre a leitura, que o livro que você lê, ele é não apenas a história, mas o próprio livro e a situação da leitura, né? Claro. Então, tudo isso é uma coisa pessoal que me toca muito. E encontrar um escritor como Borges, que a gente vê, obviamente, que ele era uma pessoa que também adorava a leitura, me fez ter uma identificação imediata com ele, apesar de eu achar Borges um escritor muito difícil e sofisticado, não é para qualquer leitor, não. Bom, então já chegamos a Borges, mas então, claro, há esse contacto com os livros também pelo seu exterior, pela sua forma táctil, pela sua forma física, digamos, mas no seu caso, obviamente, é uma excelente leitora e obviamente leitora ávida desses clássicos. E de que maneira é que acha que eles entram na sua obra, é que se refletem na sua obra? Eu acho que isso é uma coisa assim, borgiana mesmo, aquela ideia de que os livros estão sempre dialogando com os próximos livros, os livros passados. Quando você escreve um livro novo, ele se acomoda dentro dessa biblioteca borgiana, né? E os livros, eles abrem um lugar, mas quando você está escrevendo, de uma certa maneira, você está dialogando, seja mais explicitamente, como é o caso da minha literatura, ou seja, de uma maneira um pouco mais velada, mas sempre existe um diálogo com as obras do passado, sempre você tem uma questão da tradição onde você se insere, às vezes até a sua revelia, você não quer, mas, sabe, até por oposição você se insere com essa tradição, você tem uma relação com ela. Ótimo. E no caso de Borges, você disse que é um escritor sofisticado, obviamente, não é? E com um grau de desafio grande, não é? De que maneira é que dialoga com Borges especificamente? Neste conto, claro que há o jogo com a ideia de reescrita de Pierre Menard, em que a secretária é uma espécie de Pierre Menard às avessas, porque ela também reescreve a obra, mas ela reescreve de facto. Ela altera a obra do autor, de Borges. A sua escrita dialoga com Borges noutros sentidos também? Eu acho que dialoga no fato de você entender que a escrita é orientada para a leitura. Não adianta a gente dizer que eu escrevo só para mim, esqueço de toco no microfone, eu escrevo só para mim, isso não é você até que na hora, claro que você não está se curvando a interesses exteriores, é uma coisa que sai de dentro de você, mas você tem que ter na sua cabeça que o que você está escrevendo é para ser lido, mesmo que seja por um leitor ideal, que não exista, que não esteja pronto ainda, mas esse livro que você escreve tem um destinatário, porque senão ele morre na praia, ele não vai adiante, né? E o seu próprio sentido acaba por ser modificado pelo leitor? Claro, que é exatamente isso. Quando você está lendo, e o Borges faz isso de uma maneira, ele demonstra isso bem, ele pega essas obras que ele leu, essas Mil e Uma Noites, esses contos orientais, essas histórias míticas de labirintos e tudo, e ele faz daquilo uma criação dele.
embora, sabe, respeitando a criação do outro, mas ele pega essas ideias e ele transforma aquilo numa coisa sentida por ele, por dentro dele. E isso eu acho que é uma coisa que eu procuro fazer, né? Uma vez que estamos falando também da questão da recepção da obra e como a recepção define o texto, ou que a literatura é um efeito da leitura, de certo sentido, não é? Como dizia o Barthes. Então, uma coisa que me parece interessante notar é que este conto, O Secretário de Borges, em que há uma secretária, uma mulher que toma conta um pouco da escrita, vai alterando, vai adulterando, vai melhorando. Não vou dizer tudo, senão também não vão ler. Ou irão ler, mas eu prefiro não dizer o fim. Mas essa personagem acaba por ser percebida de forma diferente por qualquer leitor, não é? Podemos dizer que é o próprio processo de reescrita mental que cada escritor faz, mas também podemos ver que aqui no diálogo com os estudantes nos Estados Unidos, eu escuto muitas vezes os alunos interpelarem imediatamente essa personagem como uma personagem feminista. Então, a pergunta se calhar que poderia fazer é... o conto é feminista, o conto procura também denunciar esse papel talvez mais secundarizado, ou seguramente mais secundarizado, que as mulheres foram tendo na literatura, ou nos arquivos da literatura, nos registros da literatura. É um efeito de leitura, uma leitura plausível. Qual é a sua relação, ao fim e ao cabo, a relação deste conto com a sua possível leitura feminista? Quando eu escrevi o conto, eu não estava muito ciente de que existia esse aspecto na história que eu estava contando. Porque, como eu já falei para você, eu encaro a secretária como uma leitura, né? E como a leitura é feminina, eu escrevi a secretária. Poderia ter escrito o secretário na minha cabeça, no momento que eu estava escrevendo, eu não estava consciente disso. Porque eu acho que isso é uma coisa muito interessante. O autor conhece seus livros até um certo ponto, mas ele não pode ir além desse certo ponto, porque o livro tem aspectos que aparecem apesar dele, né? E quando a gente é confrontado com os leitores, e isso é um privilégio, porque você vê o produto da sua imaginação florescendo na imaginação de outra pessoa e ele te dando aquele feedback, isso é uma coisa extraordinária, é um prazer que eu não posso nem explicar como é tão grande. E quando a primeira vez que eu fui fazer uma palestra com alunos, foi até na NYU, na aula da professora Marta Peixoto, e ela tinha ensinado conto para uma turma de pós-graduação, estudantes sérios e tudo, e eles levantaram esse aspecto e eu fiquei assim, no primeiro momento eu fiquei realmente muito surpreendida, porque eu não tinha pensado nesse aspecto feminista, que obviamente está aí, porque é uma mulher que é calada pela voz do grande autor, né? Então, quantas mulheres, sabe, que vêm fazendo esse trabalho, como eu estava dizendo outro dia num grupo, quantas mulheres que contribuíram imensamente para a literatura, para ela se conservar, para ela se manter, que vem desde a época das cavernas, provavelmente, contando aquelas histórias, recebendo histórias que eram contadas por suas mães e suas avós, e elas vão transmitindo. E quantas pessoas foram impedidas de poder contar a sua história no seu nome, por quê? Não tinham permissão de ser alfabetizadas, não tinham permissão de publicar, tinham que publicar sob pseudônimos masculinos. A gente, lendo a história da literatura, a gente vê como isso sofre e como, no final, esse Borges que eu criei, que não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver, mas não é o Borges, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que o Borges fazia isso, mas como esse Borges daí do coisa é maligno, mal. O que ele quer é mantê-la ainda em silêncio. Ela não vai, sabe, mostrar o seu talento. Então, tem, logicamente, uma crítica até muito contundente, que eu não estava percebendo na hora.
Sim, também se aprende com os leitores, né? É. A crítica aprende. ou Exato, ajuda. a gente aprende muito. Por exemplo, a capa desse livro, que tem uma silhueta de uma secretária, quando eu recebi o livro, que eu olhei para essa capa, eu falei assim, isso não tem nada a ver com a secretária que eu criei. Mas é lógico que eu não ia nem criar uma situação que eu falei assim, essa é a secretária que a pessoa que está fazendo a capa entendeu. Então, eu não posso ficar interferindo na imaginação dos outros, assim como eu não quero que interfiram na minha. Mas eu respeito e gosto que as pessoas peguem e transformem isso na sua criação. Claro. A Lúcia falou que, ou disse agora que claro, não é Jorge Luís Borges, o escritor, embora haja um diálogo com a sua obra, mais do que com o indivíduo, claro. obviamente. Mas ao mesmo tempo notou que ele tinha um lado um pouco perverso na maneira como se apropria ainda mais declaradamente da reescrita que a secretária faz no final, não é? Então, esse apelo, ou esse interesse em representar também esse lado mais obscuro, mais perverso, de certa maneira, no início talvez fosse a ação da secretária, que é um pouco criativa, mas também se calhar se está tentando apropriar, não é? Ela não escreveria sem Borges ter escrito algo inicialmente. Esse seu interesse por esse lado mais perverso, mais obscuro, quer-nos falar um pouco disso em relação a este conto em particular, mas poderia ser sobre vários outros contos. Há contos aqui que tratam, por exemplo, do inseto, do outro livro, não é? O inseto trata da figura há um diálogo com Kafka, com a sua metamorfose, mas há vários casos em que se dirige a situações de crueldade em particular. Quer falar um pouco desse seu interesse também na sua obra literária? Eu tenho um conto, eu não sei se está nesse ou se está no seguinte, que é um conto em que é caindo em tentação, não, Eu estou a pensar, por exemplo, Segredos da Carne. Segredos da Carne, exatamente. Segredos da Carne, o Herodíades também. É uma reescrita da Salomé, não é? Em que trata bem desses temas de crueldade, bem machadiano, em certo sentido. Mas... porque Machado é um autor que me permeia, sabe? Não é me influencia. Eu já me abeberei dele de tal maneira que já está reescrevendo. sem nem perceber. Mas então, esse Segredos da Carne é um conto que eu quero contar uma historinha sobre ele, que eu estava pensando a respeito dessa coisa da crueldade. Um conto que eu comecei para falar da dificuldade da adolescência. Era a minha ideia inicial. Eu nunca sei o que o meu conto vai me contar, porque ele me conta, né? Então, eu comecei com essa coisa dessa fase inicial da adolescência, que é tão difícil, os hormônios e a pessoa insatisfeita com a sua aparência e se sentindo deslocada, uma menina solitária. E eu não sei como, porque isso é o trabalho inconsciente que a gente faz. Eu não sei como, de repente, havia uma situação de abuso sexual que aparece nessa história. E eu estava no meio da escrita, só que eu tenho um grupo, eu dou aula às segundas-feiras de tarde, já há muitos anos que eu tenho esse grupo, e eu dou aula. E eu geralmente sou uma pessoa assim, mais alegre, sorridente, tudo. E eu cheguei naquele dia para dar aula, larguei o que estava escrevendo, fui para a aula, e cheguei assim um pouco tristonho. Achei que estava disfarçando bem, mas as alunas perceberam logo. Pensei, o que você tem? Nada, não, o que aconteceu? Você está abatida, não sei o quê? Mas é que eu estou escrevendo um conto, eu estou com tanta pena da minha personagem que eu estou sofrendo por ela. Aí uma das alunas falou assim, mas então muda, você não tem que sujeitar ela a isso. Aí eu falei assim, mas eu não posso, é a história dela. Aquela minha resposta saiu tão natural, tão espontânea, que eu fiquei pensando sobre isso. Meu Deus, realmente eu não tenho muito direito de mexer nas histórias das personagens. Elas me contam um pouco os seus problemas, né?
E o que a gente quer quando escreve, eu pelo menos, que eu quero quando escrevo, é essa coisa da empatia, de me colocar no lugar dos outros e de me colocar. Porque nós vivemos num mundo bastante imperfeito, um mundo cheio de desigualdade, cheio de problemas, mas é o mundo que a gente tem. E eu preciso compreender esse mundo e preciso colocar essas coisas que às vezes eu olho e que me deixam meio apática, meio aplastrada mesmo no chão de desânimo. Eu preciso olhar para essas coisas e dar a elas uma dimensão que eu possa administrar, que é através da história que eu conto. Com essa questão, de uma certa maneira, eu administrei essa tristeza e eu pude resgatar essa menina, sabe, sujeita a essa situação de abuso. Ou de violação, neste caso especificamente, não é? De violação. Eu estava fazendo pensar um pouco na Sherazade, não é? A ideia que a Sherazade adia a sua sentença, ou adia a sentença de morte com os seus contos, não é? Diariamente. Neste caso, talvez é resgatar um pouco do lado humano, nas suas imperfeições, Claro. cada vez que escreve esses contos, não é? E cada vez que esses personagens se lhe apresentam como com as suas histórias, é isso, não é? Eu adoro a personagem Sherazade. Eu acho que a Sherazade é uma história que eu quero escrever. Um dia eu vou escrever sobre Sherazade, porque já até comecei algumas coisas. A relação da Sherazade e do sultão é uma coisa que me faz pensar muito. Eu estou sempre pensando nessa relação da vida como história, né? Da vida como narração, e desse sultão que, de repente, todo-poderoso, percebe que, na verdade, ele depende de Sherazade. Porque a única maneira que ele tem de sobreviver na história vai ser através de ter participado dessas histórias de Sherazade. Então, esse é uma história que eu vou contar um dia. Estou contando aqui já, contando enredo, mas vocês verão um dia. Não, eu fico ansioso por ler, então. Disse, ou mencionou Machado, e disse que Machado permeia um pouco a sua escrita, ou as suas leituras, obviamente, a sua escrita. Eu diria mesmo que eu vejo, talvez seja a minha leitura especificamente, mas vejo uma linhagem mesmo que vem de Machado, que passa por Clarice Lispector e que chega a muitos autores, entre os quais também a Lúcia, não é? E não está só... Não é tão inconsciente assim, às vezes é inconsciente, obviamente, mas a Lúcia tem, por exemplo, a Cartomante, não é? Tem alguns contos que são claramente diálogos com Machado e com Clarice. O Inseto, não é? Não é só um diálogo com Kafka, mas também um diálogo com Clarice Lispector e as várias baratas que vão aparecendo na sua obra, não é? Então, para tornar a pergunta, talvez, que não a coloque no lugar em que tem que dizer sim, eu sou descendente dessa obra, o que eu lhe perguntaria é o que é que aprecia mais nesses escritores, não é? Eu realmente não tenho nenhuma restrição a Machado. Eu acho Machado assim, um gênio da literatura, e acho que ele é um grande escritor que merecia muito mais estudos e conhecimento do que ele tem, mas ele é extraordinário. Clarice é uma escritora que eu nem li todos os romances de Clarice, não. Eu não sou uma clariciana. Mas algumas histórias de Clarice, talvez porque os contos eu li tudo, eu acho que eu li todos os contos. Mas os romances, A Hora da Estrela eu li, A Paixão Segundo Jagá eu também li, mas eu acho que foi só, não li mais. E o que eu acho que existe em Clarice, que algumas histórias delas são tão fortes e são tão dialogais com Machado também. Exatamente. Porque a Clarice, ela é machadiana também. As pessoas podem até nem reconhecer, mas ela tem muita coisa de Machado. E que eu acho que através de Machado eu cheguei a Clarice, sabe? E então é essa simbiose, assim, claro que existe uma admiração e claro que, sabe, de uma autora que ninguém fala, mas que é uma coisa que eu tenho muito, que eu acho que eu devo bastante, é a Lígia Fagundes Telles.
Ok. Eu acho a Lígia uma autora que me marcou, porque pela primeira vez, mais do que Clarice, Clarice é muito louca, né, para minha cabeça. Essa coisa complicada, mais Existencial. existencial, aquela questão assim, que eu também tenho isso, mas não no grau da Clarice. Sim. Agora, a Lígia, pela primeira vez, ela me mostrou, sinceramente, que uma mulher podia fazer coisas que eram absolutamente negadas para a gente na sociedade. Eu acho que a Lígia é uma que está sendo esquecida, que devia ser estudada pelas feministas com grande ardor, né? Para você pegar essas coisas, porque ela retrata aquela sociedade repressora dos anos 50 e ela mostra como as mulheres sofreram para terem o domínio do seu corpo. Nas histórias dela você tem tudo isso, toda essa questão dos preconceitos, como as próprias mulheres negavam a si mesmas o direito de serem, sabe, seres sexuais, seres intelectuais, porque a sociedade não permitia. Lígia é uma pessoa que realmente tá sempre aqui assim, me contando Falando alguma ao coisa. ouvido. Por que você não olha para isso? Por que você não vê isso, sabe? Não, É. e você falou aí de ardor, e de facto a pergunta que eu te ia fazer em seguida tinha que ver com amor e com desejo, não é? Porque é outra das correntes que me parece que passa muito na sua obra, tem a ver, ou tem que ver com essa apresentação do desejo e também o desejo físico relacionado não com o amor, e também com uma apresentação das consequências da sua repressão, não é? Quando esse amor é reprimido, quando esse desejo é reprimido. Não sei se gostaria de falar disso um pouco, É. do papel que o amor e que o desejo acabam por ocupar na sua obra. Aham. É, tem um conto meu que Conceição, eu acho, eu não sei qual é o que eu Você já entregou os contos aos leitores, já? já entreguei, já não sei mais o nome, já não sei mais nada, Não, mas sei as histórias. por exemplo, eu penso no Caindo em Tentação, no Verão, são contos que passam muito pelo aspecto físico, pelo contacto físico, É. e que às vezes até fazem pensar num certo universo carioca também, não é? Aham. Sem dúvida, esses dois aí são muito cariocas, o Caindo em Tentação, que é um cara que não se sabe gay, mas que obviamente ele é gay, mas é uma pessoa muito reprimida, e o Verão, que é aquela explosão sexual, sensual, mais sensual do que sexual, no verão carioca, que é aquela coisa das pessoas, aqueles corpos passando, aquele calor, o suor fazendo que aquilo fique meio oleoso. É um delírio, é um quadro realmente bastante forte. Mas eu queria falar de um conto que eu tenho num diálogo com a Missa do Galo e com Os Braços de Machado, Sim. e que a figura central é Conceição. E eu dou a Conceição aquilo que Machado não lhe permitiu, que é o direito de sentir desejo, né? Claro. Porque ele apresenta a Conceição como tentadora, mas é como se a Conceição fosse a serpente, a tentação. Mas eu queria apresentar a Conceição como mulher. Aquela mulher que está totalmente abandonada ali por aquele marido que saiu para ir ter com a amante, que ela sabe que saiu para ter com a amante, e que está sozinha numa noite de verão, porque o Natal no Brasil é Verão. no verão. Então, aquele verão, aquele calor, aquela atmosfera que no Brasil é realmente bastante sensual. E a presença de um rapazinho jovem, adolescente, no auge da sua potência sexual, que dizem que os rapazes acontecem entre 17 e 18, né? Então, ela, naquela coisa assim, ela encontra o rapaz lendo Os Três Mosqueteiros e ela, que também já tinha lido Os Três Mosqueteiros, ela resolve brincar um pouquinho de Milady e ficar ali, sabe? Mas se reprimindo também,
porque Claro. ela se oferece, mas ela se retrai. Ela é uma mulher honesta, ela não vai adiante. Mas ela, na literatura, ela pode saborear um pouquinho aquilo que lhe foi negado. E aí depois, quando ela se retira para o quarto, toda aquela emoção que ela arranca a roupa e etc. Bem, aí para quem Fica lê, para o leitor. leiam para ver o que ela fez, para ver se vocês acham bom. Não, mas eu isso acho mesmo um dos lados bastante interessantes da obra, porque há um claro desejo de afirmar também esse desejo da mulher, pronto, de atribuir também um pouco aquilo que você estava dizendo, que de alguma maneira vai sendo um pouco ocultado ao longo da história, não é? E que, claro, outros autores vão fazendo também, mas isso é uma das facetas mais gostosas, pun intended, da literatura também que você escreve, não é? Então, vou fazer uma pergunta um pouco diferente. É frequente na academia, na universidade, sobretudo de um ponto de vista de quem está no estrangeiro, sempre considerar as literaturas desenvolvidas em cada país de um ponto de vista alegórico, como um diálogo com a identidade nacional. Obviamente, há algumas que se permitem mais do que outras. Considerando que neste momento atual, nós estamos a gravar esta entrevista em 2017, o Brasil está obviamente passando por uma situação de crise política e social, económica. A pergunta que eu tinha para fazer é quais são, na sua opinião, os vocabulários que a literatura brasileira tem encontrado, se você acha que tem encontrado, para se referir a esta situação, para refletir sobre ela, para dar aos seus leitores um espelho também do que está acontecendo. Olha, existem algumas obras que estão assim mais focadas nessa coisa da política e tudo, dessa situação de desespero, de interesse pelo lado das pessoas periféricas, digamos assim, daquelas que estão à margem, né, dos centros culturais, dos centros econômicos. Essas pessoas, de repente, talvez através da internet, talvez através de um... Eu creio que, sobretudo por causa da internet, dessa coisa, dessa publicação, dessa autopublicação, elas chegaram ao conhecimento público. E são alguns romances bastante fortes, geralmente sem uma linguagem mais cuidada, até porque estão retratando um ambiente menos educado, no termos de culturalmente trabalhado, mas que tem uma força grande a partir daí. E tem outros que procuram fazer essas denúncias políticas através de coisas, de trabalhos com uma outra periferia, uma periferia mais da prostituta, do ladrão, do assassino, que não é que... Porque pode ser até... Sabe, aquela literatura assim do bas-fond, daquele universo assim um pouco escondido, o universo da marginalidade. Da marginalidade, mas de uma marginalidade um pouco doentia, né? Aquela que trabalha com aberrações, né? Os personagens não têm um glamour, porque mesmo de uma coisa da periferia, dessas obras da periferia, muitas vezes tem uma figura dominante que quer ir para frente, que tem uma liderança e tudo, que quer fazer alguma coisa pela comunidade. E tem uma outra corrente que é aqueles que são aqueles derrotados da vida, sim, que não querem nada, querem se drogar, querem ficar ali se perdendo no sexo. Não, é uma denúncia, eu acho. Eu acho que é uma literatura de denúncia muito poderosa mesmo, que faz com que as pessoas acordem para o que está nos rodeando, né? Você não precisa ficar falando fora Temer ou fica Temer, como nós temos agora os dois partidos lá no Brasil, ou é fora ou é fica, né? Mas você tem que
a ser uma pessoa do seu tempo, sim. Você não tá, só porque você escreve não significa que você possa viver na biblioteca. Claro. Não dá, eu já tentei. Mas isso é curioso porque, ao mesmo tempo, a crise também é uma crise da classe média. Não é? Talvez até uma das primeiras crises que a classe média sente realmente nas últimas décadas, não é? Que a classe média sente mais fortemente porque chegou ao bolso, não é? O real Exato. desvalorizou de repente, então, É. mas vê menos uma literatura focada no impacto que a crise tem nesse grupo social. Por enquanto, eu, pelo menos, ainda não conheço nada que esteja Focado aí. virado assim, focado para esse segmento da classe média. Média alta. Geralmente é mais a coisa da periferia, tomando uma voz e tomando uma consciência, e essa coisa dos abandonados da vida. Sim, Né? bom, e por motivos, não é? É por causa, não é? Por motivos Exato, é óbvios. claro. Então, queria que nós terminássemos falando um pouco do seu último romance, do Regresso, e que eu para já tinha uma pergunta. Eu sei do seu fascínio com Proust, e então fiquei surpreendido com Rimbaud, não é? O Regresso é a última viagem de Rimbaud. Então, porquê Rimbaud? Por que Rimbaud? Por causa dessa minha turminha de literatura que nós tínhamos acabado uma leitura que não tinha sido assim muito literária, era uma leitura de um livro histórico e eu estava com uma necessidade absurda de alguma coisa bem literária. Eu falei assim, eu preciso de um pouco de literatura na veia, sabe? E eu falei, a gente podia ler um livrinho de poemas, alguma coisa assim de lírica que a gente não, de lírica que a gente nunca trabalha com poemas, a gente trabalha com narrativas. A gente podia ler uma coisinha de poemas e eu tinha pensado isso, tinha proposto isso para elas e fui numa livraria e encontrei um romancezinho bem pequenininho chamado Rimbaud, o Filho, do Pierre Michon, um autor francês, tinha acabado de ser traduzido. É um folhetinho, quase que um booklet, né? E eu li aquilo e era a relação de Rimbaud com a mãe dele. E eu falei, gente, que relação doentia. E como estava querendo poesia, fui pegar Rimbaud e aí fui pegar a vida de Rimbaud porque tinha ficado com isso. E quando eu li aquela vida do Rimbaud, daquele poeta genial, que escreve aquelas coisas maravilhosas antes dos 18 anos, e que depois abandona a literatura num silêncio absurdo, sabe? Eu tinha que entender aquilo. Como é que alguém se cala porque aquele talento não se esgotou naquilo? Claro. Absolutamente não pode ter se esgotado. Aquilo foi uma violência enorme contra si mesmo. É um suicídio intelectual. E eu fiquei fascinada por isso e eu fui procurar a história da vida dele e aí eu descobri as circunstâncias da morte dele e eu entrei num absoluto luto. Eu tive que reagir a esse luto, eu tive que recriar essa morte e esse enterro para poder fazer uma homenagem para ele, para estar presente ali dizendo, cara, você não morreu não, sabe? Você está aí ainda. Que também se poderia aplicar à própria vida, não é? O silêncio também, em parte, foi por achar que não era elegível, que não era uma poesia reconhecível Claro, sequer. E, claro, portanto, como você diz, aliás, no romance. Uma passagem aqui que eu vou desvirtuar, vou como uma secretária, porque diz, conheço tantos idiomas, mas desconheço completamente os vocábulos que traduzem a minha própria paixão. Neste contexto, a paixão é também uma paixão crística, não é uma paixão dos seus últimos dias, da sua última viagem. Mas ao mesmo tempo este romance parece ser um romance que tenta distinguir também paixão e amor, em certo sentido, não é? Desde as próprias relações amorosas a outros tipos de paixões de Rimbaud. Não sei se concordaria com isso. Concordo. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a paixão aí é uma paixão de sofrimento, que eu tenho até falo da questão do caminho para o Gólgota e do caminho Claro. dele, o Cristo subindo para o Gólgota Claro. e ele descendo a montanha, tem essa questão, logicamente, que isso aí está presente. Mas existe, claro, porque Rimbaud tem um caso de amor escandaloso, que de uma certa maneira é o que determina a vida dele e esse silêncio, porque aquilo foi uma coisa tão
tão publicada numa época tão puritana, que o século XIX é o século dos grandes males. A gente deve todos os nossos males do presente ao século XIX, estou convencida disso. Todos os problemas da gente, essa coisa de nacionalismo, a psicologia, marxismo, tudo isso surgiu no século XIX e a gente herdou todos esses problemas. Mas então esse puritanismo do século XIX, e ele enfrentando aquilo de peito aberto e com toda a violência, porque Rimbaud era muito impetuoso, aquela coisa do adolescente problemático, né? E como isso fez que ele acabasse na situação que acabou, né? Aquela mãe repressora e esse século repressor também em cima dele, e mas essa paixão que não era permitida, porque inclusive o homossexualismo era fora da lei, era uma coisa que você ia para a cadeia, e aí acontece aquele absurdo caso do Rimbaud com o Verlaine, que na hora que o Rimbaud diz que vai embora, Verlaine dá um tiro nele, que pegou no braço, sabe, não matou o Rimbaud, mas pegou no braço, e acaba que o Verlaine vai para a cadeia por 2 anos, por crime de homossexualismo. Não foi por ter atirado, foi por ter, sabe, Por ter praticado. Mas ao mesmo tempo então é uma paixão também de paixão pela vida, não é? No capítulo Agonia diz quantas vezes morri? Pois é um erro pensar que só se morre uma vez. A morte é recorrente, a cada dia um pedaço de nós se apaga, mas a impressão que temos é que, enquanto morremos, os seres odiosos que nos rodeiam se perpetuam imortais. Toda uma corja de hipócritas, de infatuados, de nulidades assumem posições de destaque. Estatuescamente se imobilizam nos nichos e impedem que os ares da modernidade arejem as mentes e os corações. Todos se acorrentam em suas posições. Um é mestre, outro é bibliotecário, uma é mãe, outra é vendedora, um é dono, outro é policial, e todos eles exercem poderes incompreensíveis, pois se chocam com a humanidade e com os ideais. Eu obviamente que vejo que o excerto que eu acabo de ler tem muito que ver com a questão do poder, a disputa por esse poder. Mas eu gostei muito dessa passagem em que diz que todos se acorrentam em suas posições. Nesse sentido, também há uma crítica por um lado, a excessiva reverência e, por outro lado, é essa acomodação, que parece que é os antípodas total de Rimbaud, é a acomodação, não é? Exato. Ele é contra isso porque ele é uma pessoa grandiosa, ele tem um Deus dentro dele. A palavra entusiasmo, né, que quer dizer um Deus dentro de si, é o que não falta a Rimbaud, né? Entusiasmo tem de sobra. E esse Deus dentro dele se rebela ao ver que essas pessoas que tinham um talentinho pequeno, sabe, que permitiu que ele chegasse a uma cátedra ou permitiu que ele chegasse a uma posição de mando, e aí, uma vez que está ali, vem o talento, porque é impossível não reconhecer o talento desse rapaz, porque ele é genial, é impossível mesmo. E não abrem espaço, Claro. não querem saber. E as cartas dele, de adolescente ainda, quando ele se apresenta, ele escreve para se apresentar para esses grandes poetas, o que ele quer é um lugar para poder publicar suas poesias. E os caras, sabe, ignoram. E ele diz, mas vocês têm que ser generosos. Eu estou aqui oferecendo essa coisa para vocês. E vocês não estendem a mão? Como pode ser isso, né? Como que a gente pode ficar calado frente ao talento só porque você não quer que façam sombra a seu poder? Seu micropoder, né? Exato. Essa coisa do micropoder. Você vai, uma pessoa que está, por exemplo, um executivo que acaba a sua carreira, vai se aposentar e tem que entrar com aquela papelada. Aquele sujeito que é funcionário, um pequeno funcionário, e que a função dele ali, naquele ministério, é dar um carimbo e passar aquele papel adiante, que não tem outra função, ele vai chegar e vai dizer,
mas você grampeou do lado esquerdo, você tinha que ter grampeado esse papel do lado direito, e a gente não pode porque vai ficar o buraco do grampo. Então você tem que voltar e refazer todo esse papel. Quer dizer, é o micropoder, é a vingança do pequeno contra o grande, que chega lá, que acha que fez, não, mas eu fiz tudo certo, é tudo preenchido. Sim, mas o grampo tem que ficar do lado direito, você grampeou do lado... Mas todo mundo grampeia do lado esquerdo. Mas nessa sessão ele é arquivado de outra maneira e não dá jeito, aquilo fecha ali naquela coisa e você não passa. Então é essa crítica que eu quero fazer aí nesse coisa. A forma acaba por ser o instrumento do micropoder, não é? Exato. Então, para terminar um pouco, claro que o livro é rico em intertextualidade, obviamente, com Rimbaud. Mas também é rico em outras intertextualidades, não é? E eu vi, por exemplo, dois diálogos com Fernando Pessoa, na verdade, que talvez surpreenda, mas ao mesmo tempo tem a ver com essa ideia de modernidade. Por exemplo, há uma passagem que pergunta: mas quem é o dono da trama que se desfaz e refaz? Que poderia fazer-nos pensar nessa Penélope, não é? Mas ao mesmo tempo lembra-me de uma passagem de Pessoa em que ele, na verdade é uma glosa de um poema de Mário de Sá Carneiro, em que ele pergunta ou fala de uma teia do real que ninguém tece, não é? Esse ninguém e o quem faz e desfaz é interessante. Ou outra passagem, por exemplo, em que diz, que é bem Álvaro de Campos, em que Rimbaud se apresenta dizendo: sou ressentido que se abaixa para longe da possibilidade da agressão, não é? Que também nos faz pensar em Álvaro de Campos, quando diz que quando a hora do soco surgiu, mantenho agachado para fora da possibilidade do soco, no poema Em Linha Reta. Então, aqui nos Estados Unidos, muitas vezes no contexto das universidades, mas não só, fala-se muito em questão de liderança, mas no sentido mais positivo de liderança, no sentido em que, de facto, se quer despertar nos estudantes as suas melhores qualidades, não é? Mas é muito fácil depois, a nível político, ficar-se reduzido a uma dicotomia de losers e leaders, não é? Os perdedores absolutos e os líderes, não é? Você acha que a modernidade, e pensando em Rimbaud, pensando em Pessoa, são coisas diferentes, mas a modernidade estética é também uma forma de contar a história dos losers? Porque exatamente isso é uma coisa que me incomoda muito, é que nunca você dá chance daquele que perdeu a partida explicar, justificar e se humanizar, né? Porque a narrativa sempre é a narrativa do poder, do brilho. Só vale a pena. Lá no Brasil, por exemplo, a gente é apaixonado por futebol. Então, quem ganhou a Copa do Mundo? Fulano fez esse time, não sei o quê. Quem ficou em segundo lugar? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Por quê? Porque só interessa o primeiro lugar. Da corrida de Fórmula 1, quem ganhou? Foi o Schumacher, foi o Vettel, foi o não sei quem. Barrichello. Barrichello? Não, ele nunca ganhou, coitadinho. Mas quem ficou em segundo lugar? Não se sabe, né? Por quê? Porque só importa é aquele foco. E não é isso. Uma corrida são diversas pessoas correndo. E o que eu acho em Rimbaud, e o que nesse livro eu faço, é um resgate. Eu acho que Rimbaud, ele tem muita afinidade com Ulisses. E por isso eu falo que é a última viagem, né? É aquela última viagem como Ulisses tem a última viagem para Ítaca, né? Ítaca nem sempre é o lugar do resgate, pode ser o lugar da morte. Afinal de contas, é o lugar onde termina a história. Então, é a morte, né? Claro. Se terminou a história ali, mas é onde começa a imortalidade também, né? Então, eu quis fazer isso e mostrar que a morte não é o fim de tudo. A morte é uma decorrência e você terá uma narrativa tão ou mais interessante quanto mais fracassos você souber administrar. Porque não é vencer, mas é administrar os seus fracassos que fazem de você uma pessoa grandiosa, grande, né? Bom,
ótima resposta. O que eu se calhar... Bom, primeiro quero agradecer de novo, não é? E para terminarmos, o que eu convidaria a Lúcia a ler algumas passagens do seu livro O Último Regresso, e se calhar terminávamos assim. Está Tá bem? bom. Tá bom. Ela pode Obrigada. escolher algumas... Obrigado a você. Obrigada. Ahm, eu não sei. Eu vou ler uma passagem, já que você falou da questão da sensualidade, eu vou ler uma passagem aqui que não é do grande amor entre Rimbaud e Verlaine, mas é da história de que ele teve uma mulher pela qual ele se apaixonou na África, uma mulher, até tem retrato dela, muito bonita, uma beleza encantadora. E aí eu vou ler aqui um pequeno capítulo, o dicionário. Percorro com os dedos o seu corpo. Será que você adivinha as palavras que traço? Jamais escrevo aquelas que me parecem muito solenes, desaconselháveis. Uma a uma, vou traçando as letras, usando ora a ponta dos dedos, essas almofadinhas macias e redondas, suaves, ou a ponta das unhas, que vão deixando na sua pele traços finos que depois apago com a língua. Geralmente, espero que você adormeça. Como uma gata, você procura meu calor e fecha os olhos, satisfeita. Logo começa a ronronar, o barulho suave de sua respiração, um tanto ou quanto asmática, preenchendo o quarto. Você tem mais presença quando adormece. Acordada, acocorada num canto, preparando café num interminável e perfumado ritual, seu corpo parece se desfazer em volutas de perfume e vapor. Olho na direção em que sei que você deve estar, mas não vejo seu rosto escuro perdido nas sombras. As roupas volumosas escondem o seu corpo, enrolam você num casulo disforme e não consigo ver sua leveza nem perceber sua maleabilidade felina. Calada, você se deixa ficar por horas imóvel. Nem sequer seus olhos reluzem nas sombras. Você se apaga, desaparece, e eu a esqueço. De repente, porém, um canto gutural, vindo de lá de fora, faz o ar vibrar. De longe, as ondas sonoras chegam brandamente, mas, aos poucos, é como se todas as pessoas servissem como uma caixa de ressonância. Uma a uma, as vozes vão se juntando à melodia e, em pouco tempo, todo o ar vibra e me impressiono com a alegria e a ferocidade da canção que sai de seus lábios. Meus olhos se desviam do que faço e observam sua boca fascinados. Os movimentos são poucos, quase imperceptíveis. A abertura parece mais próxima a um sorriso que a um canto. Mas a sua voz se projeta cada vez mais forte, com mais ímpeto. Clara, grave, ela se eleva e torna a descer modulada. Inesperadamente, as palavras dão lugar a um ulular impressionante, forte, perturbador. Se algum movimento meu denuncia que estou prestando atenção em você, imediatamente suas mãos escuras cobrem sua boca, escondem a fenda vermelha e os dentes que me fazem lembrar as teclas de um piano longínquo. Mas o som continua. O canto, irreprimível, perdura até o final. Já não procuro mais compreender as palavras cantadas. Quando comecei a procurá-la, era como a um dicionário. Eu apontava um objeto, dizia o nome em francês ou em árabe, e você, com a sua voz grave, entremeada de riso, me dizia o nome em amárico. Nosso mundo era concreto, substantivo, edênico. Seres e objetos, simples, sem qualidades, imóveis, recortes de algum álbum de figuras, tudo que nos rodeava era singular, unívoco. A árvore, aquela única árvore que eu descrevi e que julgávamos poder avistar da janela lateral. Um paradigma. O livro, aquele livro belíssimo, encadernado com capricho que nos aproximou. O único livro que você possuía. O corpo, seu corpo, negro e denso, concreto como toda a realidade deveria ser. O fogo,
outra vez aceso em minhas entranhas, queimando. E isso aí é Camões, hein? E arte e vê-se. Obrigada, Obrigado, muito obrigada. Tchau.